É um disclaimer aqui pra todo mundo. Pessoal que da fala- Geórgia. Que horror. A gente tem gente da Geórgia assistindo nesse momento. Ok. Um beijo pra vocês. Vamos lá, Geórgia. O que eles falam da Geórgia? É russo, não é? Ah, então. Sei lá. Perdiskita. Caramba. Pois é. Spasiba, spasiba. Spasiba. Esse sou eu? É você. Boa noite. Meu nome é Felipe Mion. E meu nome é Camila Boeri. E esse é o Crime e Comédia. E no episódio de hoje a gente vai contar a história do Joseph Christopher, também conhecido como serial killer do calibre 22. Então vamos por partes. Como diria Jack, o Estripador. Em setembro de 1980, na região de Buffalo, Nova York, Estados Unidos, num final de tarde, um homem chamado Larry e um garoto chamado Glenn foram até um supermercado na região para que o Larry pudesse receber o salário dele. Enquanto o Larry foi até a loja buscar o salário dele, o Glenn ficou no carro aguardando. O Larry não demorou e voltou ao carro rapidamente, mas a porta do passageiro estava trancada e ele pensou que o Glenn tinha caído no sono. Então ele bateu algumas vezes na janela do carro. Como o Glenn não reagiu, o Larry deu a volta no carro e foi bater na janela do motorista aonde o garoto estava sentado. E foi quando ele percebeu que havia sangue na cabeça do menino. O Larry então voltou correndo para o supermercado e pediu por ajuda, que chegou em poucos minutos. No entanto, o Glenn tinha levado 3 tiros na cabeça e nada pôde ser feito. Ele tinha 14 anos de idade. Ao redor da cena do crime, a polícia apenas encontrou cápsulas de projéteis calibre 22. No dia seguinte à morte do menino de 14 anos, a polícia conseguiu contato com 2 testemunhas e ambas descreveram como possível assassino um homem branco, cabelo castanho, usando um moletom com capuz levantado, o que impossibilitou que elas pudessem descrever maiores detalhes sobre o rosto do possível assassino. Podia ser qualquer um de ressaca saindo da loja de conveniência também, né? Exato. Muito fácil falar que o assassino tava de capuz. Exatamente. Uma dessas 2 testemunhas também informou à polícia que o homem que ela tinha visto segurava na mão uma sacola de papel. Pouco tempo depois de falar com essas 2 testemunhas, a polícia da região de Buffalo foi alertada para um novo homicídio de um homem que se chamava Harold e tinha 32 anos de idade. Nossa, Harold é nome de lenhador, né? É. Harold, o lenhador. O lenhador Harold estava almoçando no estacionamento de um restaurante fast food quando ele foi abordado por um homem branco, de cabelos escuros, e que atirou no homem a queima-roupa. Os funcionários do restaurante escutaram os disparos da arma, e uma testemunha descreveu que viu fugindo da cena do crime, novamente, um homem branco com cabelos castanhos, usando um moletom com o capuz levantado, e que ele carregava uma sacola de papel. Uma vez que essa cena do crime era similar à cena do crime da noite anterior, os investigadores decidiram primeiro investigar se o Glenn, a primeira vítima, e o Harold, o lenhador, a segunda vítima, estavam conectadas. Se eles se conheciam, por exemplo. No entanto, as únicas duas coisas que as vítimas tinham em comum era o fato de que eram mortas por disparos de uma arma calibre 22. E ambas as vítimas eram negras. Naquela mesma noite, a polícia foi avisada sobre um terceiro homicídio. O nome da vítima era Emmanuel e ele tinha 30 anos de idade. O Emmanuel morreu por disparo de uma arma de fogo, calibre 22, que o atingiu enquanto ele atravessava a rua da própria casa dele. Dessa vez, um adolescente tinha visto o crime inteiro e descreveu o assassino da mesma forma que todas as testemunhas dos outros crimes, inclusive mencionando a tal sacola de papel. Mas que diabo que ele tem com essa sacola de papel, gente? Eu acho que ele esconde a arma nela. Mas uma calibre 22 numa sacola de papel, gente, é um paranauê desse tamanho. Mas será que não tem calibre 22 menor? Ai, não sei, eu sou ignorante nessa parte, mas Ou- até onde eu me Ou consta, ela é grande. cachaça, né? Porque eu penso sacola de papel, eu já penso cachaça. Cachaça, eu também, porque lá Ah. você não pode beber em público como aqui, né? Mas tem cachaça de papel. Ele dava uns tiros e dava umas cachaçadas na sequência. É, Ai, gente, ó, de novo, hein? A gente só tá rindo porque os casos aqui são muito pesados, a gente precisa dar uma. mas vocês já descontraída. sabem disso, né, mãe, pai, Se vocês- tio, vô, é. né? As conexões entre... Não tô dando risada, mas é por isso. As conexões entre os 3 crimes foram as mesmas, desde a descrição do possível assassino, incluindo a sacola de papel, até as cápsulas de calibre 22 e a etnia das vítimas, todos homens negros. Foram 3 mortes em menos de 36 horas. Então a mídia começou a acompanhar a história, já reportando a possível motivação do serial killer do calibre 22, com motivação racial. Um dia depois da morte do Emmanuel, a
32 quilômetros ao norte de Buffalo, um homem de 43 anos de idade chamado Joseph McCoy foi morto com um tiro em frente a uma igreja. Uma testemunha narrou ter visto, fugindo do local, um homem branco, cabelos castanhos. Gente, vocês já sabem, né? Capuz, sacola de papel, tudo isso. Igual as testemunhas dos crimes anteriores. No entanto, dessa vez, a polícia decidiu fazer um retrato falado da aparência do tal serial killer. O único problema com esse retrato falado é que o homem descrito era extremamente comum, genérico, era o famoso homem médio. Exato. Não tinha nada distintivo na aparência dele, como cicatrizes, sardas, Tatuagens. Não era alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem magro. cabelos longos, nem cabelos curtos, até porque tava com capuz. Então era uma coisa bem difícil, né? Ele era o, sei lá, o Zé. É o Zé. Era o Zé. Por causa disso, a plateia tá se preparando aqui. Por causa disso, mais de 6 mil ligações foram feitas para a polícia, dizendo que poderia ser o tal do serial killer. Eu achei pouco ainda, Achei porque em pouco. Buffalo só 6. Poxa! Depois disso, em 8 de outubro daquele mesmo ano, pedreiros que estavam trabalhando numa região de Buffalo encontraram um táxi abandonado e por isso eles acharam melhor chamar a polícia. Um agente policial foi até o local verificar o carro. No carro, esse policial encontrou a carteira que pertencia a uma pessoa chamada Parler Edwards, de 71 anos de idade. O que o policial achou estranho era que as portas do carro estavam destrancadas, mas o porta-malas estava fechado. E adivinha o que o policial encontrou quando arrombou o porta-malas? Exatamente. O corpo do senhor de 71 anos de idade, que era negro e homem. O que mudou nessa vítima foi a maneira como ele morreu. Ele foi originalmente sequestrado, espancado e sangrou até a morte. E a morte dele é descrita como tão violenta, mas tão violenta, que pedaços de ossos e cabelo da vítima fizeram basicamente uma trilha entre o local onde o crime começou e o local onde o corpo foi encontrado dentro do táxi. Além disso, aqui o serial killer deu um passo ainda mais macabro. Antes de abandonar o corpo da vítima no porta-malas do táxi abandonado, o assassino cortou o tórax da vítima e retirou o coração da vítima. Ele já era fã, acho que, do Jeffrey Dahmer. Não é possível. Né, ficou pesado essa parte. Geralmente acontece. Vamos arrancar aqui um coração, tranquilo. De boa. Justamente por causa dessa mudança drástica no modus operandi do assassino, a polícia inicialmente não conectou essa vítima às vítimas anteriores. Em 9 de outubro daquele mesmo ano, a alguns quilômetros de Buffalo, um homem chamou a polícia ao se deparar com um corpo à beira da estrada. A polícia identificou o corpo como sendo de um homem de 40 anos de idade, chamado Ernest, que também era taxista. Assim como a vítima anterior, o Ernest foi espancado brutalmente, sangrou até a morte e teve seu coração arrancado pelo assassino. Essa foi a 6ª morte em menos de um mês de atividade do serial killer do calibre 22. Nesse ponto, a polícia não podia afirmar com absoluta certeza que era o mesmo assassino, mas a alternativa era ainda mais assustadora, que era a possibilidade de serem 2 assassinos em série na mesma região, com a mesma motivação aparente, que era a motivação racial. Justamente por causa disso, da motivação supostamente racial e da possibilidade de serem 2 assassinos em série, havia muita pressão da comunidade da região de Buffalo, Nova York, para que fossem dadas respostas sobre a investigação. Mas a verdade é que a polícia não tinha nenhuma pista, nem mesmo diante das mais de 6 mil ligações que foram dicas anônimas que a Ká mencionou. Tava fácil, né? Exato. Supostamente, as dicas não davam em nada sucessivamente e era um beco sem saída. E supostamente o motivo principal do silêncio da polícia diante da pressão da comunidade era exatamente esse. Eles não tinham nada para fornecer para a comunidade. Foi então que uma recompensa no valor de $100 mil foi oferecida por dicas que levassem à prisão do ou dos assassinos. Nesse ponto, o caso já estava sendo acompanhado nacionalmente e até mesmo Jimmy Carter, que era presidente da República na época dos Estados Unidos, deu uma declaração dizendo que aquele caso era um caso de jurisdição federal por se tratar de crime de ódio, o que deu à polícia de Buffalo permissão para pedir ajuda ao FBI na investigação do caso. Outro motivo que também é considerado crime federal e que deu a permissão, já daria permissão para a polícia de Buffalo procurar ajuda do FBI, depois eu fui pesquisar melhor, era o corpo encontrado na autoestrada. Sempre que tem um corpo que é encontrado em autoestrada,
A jurisdição. Pode ser federal, Federal. porque pode ser interestadual, enfim. Em 10 de outubro, um homem de 37 anos do mesmo ano, chamado Colin Cole, estava se recuperando de uma overdose em um hospital de Buffalo. Perto do final do horário de visitas aos pacientes, um homem foi até o balcão de enfermagem e perguntou qual era o quarto em que Colin estava. Esse homem foi então até o quarto e começou a estrangular o pobre Colin. O ataque foi visto por outra enfermeira, que chamou por ajuda e conseguiu impedir que o ataque continuasse. E apesar de chamar as seguranças do hospital, para variar, o assassino conseguiu fugir. E o Colin sobreviveu. Diante da descrição do assassino, idêntica e a de todas as testemunhas dos homicídios até então narrados, a polícia resolveu chamar um especialista em perfis do FBI, chamado John Douglas, para analisar o caso. Até mesmo pelo motivo de que aparentemente o assassino conhecia suas vítimas. Tinha um perfil aí traçado, né? Ele sabia que o Colin, por exemplo, né, tava se recuperando. Como que ele sabia, né? Ele devia exato. estar provavelmente acompanhando o Colin, né, há um tempo. No entanto, a conclusão do especialista do FBI foi a de que todos os assassinatos estavam conectados, com exceção da tentativa de homicídio do Colin, Desse que tava se recuperando. se recuperando da overdose. Segundo o profiler do FBI, o serial killer era uma pessoa entre 25 e 35 anos de idade, obcecado por armas e pelo exército, e caso tivesse se alistado ao serviço militar, seria alguém que provavelmente teria sido dispensado por descumprimento de ordem hierárquica. Óbvio, né? Em 22 de dezembro de 1980, em Manhattan, 2 homens negros foram atacados e sobreviveram ao ataque. Mas outros 4 foram esfaqueados e mortos num lapso de tempo de apenas 12 horas. Apesar de novamente ter mudado o modus operandi, o profiler do FBI, esse John Douglas, ele identificou os ataques como as mortes, né, como sendo do serial killer do calibre 22. Ele já tinha recebido esse nome. E não se confundam com o primeiro nome dado pro Son of Sam, tá? Que era o assassino do calibre 44 na mesma região. Nossa senhora, é muito calibre. É O muito- assassino é muito calibre. E pouca imaginação dos jornalistas. Esquece. Alguns dias depois, em 29 de dezembro de 1980, outra vítima também saqueada. Em 30 de dezembro, outra vítima. E na virada do ano, outras 3 vítimas foram saqueadas pelo serial killer do calibre 22. As pessoas que foram saqueadas entre o dia 29 e a virada do ano, que foram 5 pessoas, sobreviveram. No entanto, as descrições da aparência física do serial killer permaneciam genéricas. Era o Zé. De novo, Zé. É. Pois é, por muito tempo a polícia não teve pistas concretas. Mas isso começa a mudar em abril de 1981, quando oficiais da Academia Militar da Geórgia entraram em contato com a polícia de Nova York, dizendo que eles tinham sob a custódia deles um homem chamado Joseph Christopher. Não é, na verdade, não é o Zé, né? Joseph, Zé, tá lá. Que tinha esfaqueado um soldado negro durante a hora do banho na Academia dos Cadetes. Por que a hora do banho? Bom, enfim. Segundo os cadetes da Geórgia, o Joseph Christopher vinha demonstrando comportamentos estranhos já há algum tempo. Por exemplo, apareceu na formação usando pantufas. Gente, mas aí eu faço isso, não tem problema. Na faculdade, né? Na faculdade a gente usava umas coisas X, né? De chinelo. Não, Enfim. a gente ia ser expulso naquela Mas a faculdade. gente foi naquela época. Ou dizer que... Eu nunca fui expulso não, Camila. Não sei o que você tá falando, crime Mas- prescrito. Eu ia de Havaiana, a gente tá quase lá. Outra coisa é que ele achava que o exército estava envenenando a comida dele. Ele era extremamente paranoico. Além disso, depois que ele atacou o colega, ele tentou se castrar com uma navalha. Tranquilo, cara. Guardem essa informação. Para terminar o relato, a Academia da Geórgia informou que estava entrando em contato, porque logo depois desse incidente... Incidente, tipo, tentar matar alguém. Putz, incidente Olha, tranquilo. Incidente aqui. O carinha tentou se castrar ali, tranquilo. Gente, incidente. Peraí, gente, peraí. É eufemismo demais, né? E colocaram o Joseph na ala psiquiátrica, né? Ele contou ao psiquiatra que ele tinha atacado homens negros na região de Buffalo. Então ele mesmo admitiu que ele tinha praticado os crimes. Ele não sabia dizer a motivação para o psiquiatra, nem mesmo o número das vítimas. Com o mandado de busca, a polícia revistou o último endereço em que o Joseph tinha vivido, que era na casa da mãe dele. Lá eles encontraram roupas compatíveis com todas as descrições dadas pelas testemunhas. Provavelmente acharam o moletom famoso e a sacola lá. Quem não tem moletom? E também pelas vítimas sobreviventes. E no porão, sempre no porão, né, gente? Americano adora porão. Eles encontraram um tipo de stand de tiro improvisado, cheio de munição calibre 22 e muitas armas. Alguns dias depois dessa busca, Joseph foi formalmente acusado por 3 mortes.
E as outras acusações foram sendo acrescentadas na medida em que os procedimentos, antes da denúncia pela promotoria, vão ocorrendo. Quando eventualmente a denúncia foi apresentada pela promotoria, o Zé, O Zé. se declarou como não culpado e negou a assistência de advogados, inclusive dos advogados contratados pela mãe dele para que representassem o filho dela no julgamento. Ele foi condenado e sentenciado a 60 anos de prisão. No entanto, esse julgamento inteiro foi anulado na sequência porque o juiz tinha negado que fossem apresentadas provas periciais sobre a possível insanidade ou incapacidade do serial killer. Pois é. E na verdade é que ele foi considerado incapaz pelos psiquiatras naquele momento. Ele ficou internado até 1985. E quando em 1985 ele foi considerado estabilizado, aí ocorreu um novo julgamento, que condenou o serial killer do caso de hoje à prisão perpétua. E aqui, uma nota que eu fiz e que eu até queria perguntar a sua opinião. Eu sempre achei que a insanidade ou sanidade, dentro desses casos famosos que a gente conta aqui, ela é vista de acordo com o tempo em que o crime aconteceu. Então, se ele era são ou não são durante a prática dos crimes. No entanto, o que eu achei estranho é que ele estava insano, foi anulado o julgamento, ele foi ser tratado, e quando ele estava bem, aí fizeram um novo julgamento. Mas só que eu pensava assim, não, isso não importa. Não, Importa como ele estava quando ele matou as pessoas. Sim, não interessa agora. Eu também concordo. Isso foi muito Eu achei mirim estranho. do judiciário ali. Não tô defendendo ele, nem. Não. Eu só achei muito estranho isso na pesquisa que a gente fez, né? A gente não vira a chavinha, gente. Virou a chavinha. Não sou mais insana, tá tudo bem. Agora julga. Agora julga. Não faz sentido. Significa que ele tem uma condição psiquiátrica que precisa ser controlada, mas não significa que ele tá já da noite pro dia, né? Resolvido, a cura divina, o Edir Macedo baixou lá. Não é assim, né? Ainda bem que não baixou, mas não tinha mais mortes. Mais um detalhe interessante sobre o caso. Minha opinião é que não é per se. Sorry. É que amigos e familiares do serial killer, alguns não brancos, contestaram de forma bastante veemente a motivação racial dos crimes. Uma vez que, no final das contas, de fato, Joseph foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Nossa, acho que já é a quarta ou quinta vez que aqui a gente fala Sobre isso, é verdade. A gente sempre acaba, né? Dá vontade de botar o vídeo do Drauzio Varela explicando essa doença. Não, é porque literalmente as pessoas pensam que tem graus, e aí eu vi um vídeo do Drauzio uma vez. E ele falava assim, não, a pessoa ela chega num limite onde ela vê pessoa, ela fala assim, todo mundo que usa camiseta amarela é de Marte. É, o nível da esquizofrenia, você vive num mundo paralelo, né? Tipo assim, a pessoa... E paranoica ainda, porque você entra numa paranoia mesmo. Total, mas acho que teve do Clarice Dixon aqui, bom, teve outros, mas... a gente já falou sobre isso antes, né? Seria muito interessante se eu soubesse mais sobre essa condição para poder falar aqui, mas eu não sou médico. Bom, quando ele foi finalmente medicado e estabilizado, é reportado que ele ficou em choque ao saber sobre o que ele tinha feito. Isso eu achei frustrante quando eu pesquisei o caso, porque, pelo que eu entendi, o assassino agiu diante de um surto psicótico, e ele nem sabia dizer, por exemplo, quantas vítimas, né, que ele tinha atacado, matado. Enfim, ele não sabia dizer nem se aquela vítima que tinha tido uma overdose e estava no hospital se recuperando, se ele tinha sido a pessoa de fato que foi lá e tentou matar ele, enfim. Eu não sei se ele também não sofria de uma... Eu não sei dizer, eu não sei se o esquizofrênico ele cria uma personalidade, um alter ego, deve ter sido algo do tipo, um alter ego que age por conta própria, e a gente já viu isso aqui em outros casos, que esse alter ego, ele anula completamente o ego principal, a pessoa. Então ele comete os crimes e depois não lembra. E muitos relatos são nesse sentido. Eu não me lembro que eu fiz isso. Não, eu sei que esquizofrênicos, assim, quando eles voltam ao estado normal, eles lembram como se fosse quase um sonho. Muitas vezes, do que aconteceu. E, tipo assim, muitas vezes eles têm consciência de que fizeram. E algumas coisas e algumas coisas eles falam assim, eu fiz mesmo aquilo? Eu já vi isso. E também, por essa ausência de consciência durante a psicose, nasceram várias teorias da conspiração de que ele era um homem doente e que ele estava ali servindo de bode expiatório. No entanto, em uma entrevista em 1983, ele confessou os crimes, não entrando em detalhes sobre eles, mas dizendo coisas que somente o assassino saberia, obviamente. Além disso, nessa entrevista, ele se fechou completamente quando contestado sobre as vítimas, das quais ele retirou os corações. Outra coisa que ficou sem explicação no caso.
E para terminar essa biografia, em março de 1993, o Joseph Christopher morreu aos 33 anos de idade, de uma forma rara de câncer de mama. Homens, câncer de mama também podem ter. Se cuidem, gente, façam um teste no banho. Exato. Eu acho, né? Não sei se é Não médicos, sei. corrija a gente, mas acho que pra vocês... Bom, não sei também. Eu também não sei como faz. Enfim, gente, se tiver algum médico assistindo, por favor, oriente aí, porque o câncer de mama mata homens também. Nessa época, ele estava cumprindo pena. E agora a parte do episódio que a gente vai dar a nossa opinião, que ninguém pediu. Bom, eu sinceramente, duas coisas me chamaram a atenção aqui. O fato dele... Bom, tirando a esquizofrenia, tá? Vou ignorar completamente essa parte. O fato dele ter tirado o coração de vítimas e o fato dele ter atacado uma das últimas vítimas, ou a última vítima, enquanto ela tomava banho. Tentando se castrar na sequência. E depois tentando se castrar. Tirando a esquizofrenia, acho isso interessante. Não vou dizer o porquê, vocês tirem suas conclusões. Gente, um fato curiosíssimo sobre esse caso tão peculiar e que a gente ainda não tinha contado agora porque é a cereja do bolo é que ele nos permite fazer uma comparação até meio alegórica com o personagem fictício do Coringa, do Batman. Why so serious? Porque o Joseph sabia, desde o início, que tinha algo errado com ele. E ele sabia de tal forma que em 1978 ele buscou ajuda psiquiátrica. Ele sabia disso, alegando que ouvia vozes que o mandavam matar afro-americanos. Tentando, inclusive, mais tarde, em setembro de 1980, se internar no Instituto Psiquiátrico da cidade de Buffalo. Os médicos na época, pasmem, tá? Os médicos da época entenderam que ele não seria um perigo, nem para ele mesmo e nem para a sociedade, tá? E que ele não se enquadraria nas enfermidades psiquiátricas que eram tratadas no instituto, sendo recomendada apenas uma terapia com um psicólogo. 14 dias depois, os assassinatos começaram. Igual o Coringa, gente, que sabia que tinha um transtorno, foi negligenciado pelos responsáveis pela saúde mental pública, e a partir daí, passou a assassinar pessoas e a viver do crime. Joseph Christopher deve ser um dos poucos serial killers que ele sabia que havia algo de errado com ele. E o interessante é que ele tentou avisar os profissionais competentes, mas ele foi negligenciado e virou um perigo para a sociedade. Quer dizer, ele já era um perigo, ele sabia disso, ele foi avisar, e a galera simplesmente falou, não, querido, vai lá pro psicólogo. Então, quantos casos de serial killers aí não devem ter sido negligenciados por um monte de profissionais da saúde que acharam que não era nada, depois virou esse né, pandemônio aí que virou. E de novo, né? Um serial killer com um transtorno completamente debilitante. Eu até recomendo, assim, eu não vou achar o vídeo, porque faz tempo que eu vi o vídeo do Drauzio, falando que aqui em São Paulo, uma porcentagem, eu não vou lembrar também a porcentagem, mas uma porcentagem alta das pessoas que vivem em situação de rua são pessoas que têm esse transtorno. Então, eu recomendo que vocês coloquem aí no negócio do YouTube, esquizofrenia, Drauzio Varela, entrevista, alguma coisa do tipo, porque eu acho que é a terceira ou quarta vez, plateia, a terceira ou quarta vez, é por aí, né? Terceira ou quarta vez que a gente fala exatamente dessa enfermidade ligada a crime, e é uma enfermidade que pode ser tratada. Eu fico bastante frustrado no meu trabalho normal, quando eu ouço coisa do tipo, isso tem graus, e não tem graus, tem só desenvolvimento e piora. A gente tem alguém na plateia. Gente, socorro, de moletom e com a tesoura. Para tudo, para tudo. Não tem graus, gente. Tem não tratamento e por isso evolução natural da doença. Então, se você sabe exatamente do que eu tô falando... Aí, acho que o espírito do Zé encarnou ali. Peraí. Tem um Zé na plateia aqui, ó. Pelo amor de Deus, a gente passa aqui todo mundo. Ninguém tem arma aqui, não. Ó, só no... Saravá. Mas se você estiver vendo isso e você acredita que tem graus e já falou isso pra mim e eu fiquei quietinho, saiba por que eu fiquei quietinho agora. Beijo! Vai ouvir o titio Drauzio. Beijo, gente. Obrigado. Até o próximo episódio.